Nós fazemos parte de uma humanidade viciada em notícias. E as notícias não deixam de ser fofocas, querendo ou não. Fofocas políticas, fofocas econômicas, fofocas geopolíticas, fofocas culturais, etc. e tal. Não que o ser humano não deva e não possa se atualizar, né? Não é nesse sentido que estou afirmando. Mas estou aqui argumentando que quando o ser humano vive apenas as notícias, as informações, ele não tem contato consigo mesmo, acaba sendo soterrado. Surge em sua mente um interesse apenas em torno das externalidades, as novidades, as disputas políticas, econômicas, geopolíticas, as questões religiosas, culturais, sociais, comportamentais de modo geral. Tudo isso tira o foco do ser humano em si mesmo, tira o foco do ser humano de si mesmo. Assim se torna desfocado, não consegue saber mais o que precisa e o que necessita verdadeiramente. Na era da informação em que vivemos hoje, as notícias ocupam o imaginário das pessoas, a expectativa das pessoas. Quantos indivíduos não vivem apenas para os noticiários, as notícias, as informações, as novidades? Ou seja, toda essa gama de informações que está aí. Esse mundo das informações é alimentado por pessoas que vivem dessas informações, as mídias tradicionais, as mídias digitais, as redes sociais, os influenciadores. Há toda uma gama de pessoas que vive deste mundo de informações, deste processamento de informações. E as pessoas vão sendo levadas de rolo, vão sendo arrastadas, vão se ocupando demasiadamente com as notícias. Conforme eu já disse antes, não que o ser humano não deva se atualizar. Não é neste sentido que estou argumentando. Mas em tudo deve existir um equilíbrio. Se o ser humano se ocupa apenas com as notícias externas, acaba perdendo contato com o seu núcleo, com o seu verdadeiro eu, passa a viver no piloto automático desta mente interessada em notícias, novidades, modismos, tretas, etc. e tal. Pensemos apenas nas tretas, no mundo das tretas, entre youtubers, entre políticos, entre líderes das diferentes nações. As tretas hoje alimentam o imaginário de muitas pessoas. E o que se ganha com isso verdadeiramente? No que se refere ao desenvolvimento espiritual? Nada. O ser humano apenas gasta e desperdiça o seu tempo, as suas energias e não acrescenta coisa alguma em sua vida. Porque para acrescentar algo em sua vida, o ser humano precisa partir de dentro. Somente aquilo que toca o ser humano no seu íntimo, nas suas profundezas, no seu verdadeiro eu, no seu espírito, é que acrescenta. Somente o espírito, naturalmente, na sua originalidade, de forma espontânea, é que agrega algo na vida do indivíduo. Sem um espírito ativo, o indivíduo passa em branco nesta vida. E quantas pessoas que passam a vida toda ligadas em notícias, ouvindo notícias na televisão, no rádio, nas redes sociais, compartilhando informações, quantas pessoas que ficam apenas nesta dimensão passam suas vidas de forma vazia, sem agregar nada, sem escrever uma única linha da sua história pessoal, do seu desenvolvimento espiritual, do seu autoconhecimento. Então, não estou aqui negando as informações, mas estou dizendo que viver apenas para as informações, para as notícias, para os noticiários, para as novidades, para as tretas, para as confusões políticas, econômicas, geopolíticas, sociais e culturais, viver apenas para isso
também não acrescenta nada à vida do ser humano. E tudo isso se tornou um vício. As pessoas estão viciadas na televisão, estão viciadas na internet, no computador, no celular, nas redes sociais. As pessoas mal e mal acordam, já dão uma olhada lá nas redes sociais para ver o que está acontecendo ou o que aconteceu durante a noite, durante a madrugada. E é assim. Quando o ser humano foca o seu interesse apenas em noticiários, a sua vida se torna uma agenda de noticiários, se torna uma tela cheia de noticiários. E as pessoas estão abarrotadas hoje de informações, de notícias, de tal forma que suas reais demandas interiores não conseguem vir à tona. Acabam sendo atropeladas, sufocadas. O que resta hoje é um ser humano abarrotado de informações e de notícias e que não sabe nada de si próprio. É meio irônico, mas parece-me que aqueles que são os mais informados no mundo atual são os mais desinformados acerca de si mesmos. Porque é fato, quanto mais o ser humano está informado nas externalidades, menos tempo tem para si, menos atenção tem para si, menos disposição tem para si. Sem falar que as notícias, os noticiários, as informações, tudo isso se torna uma fuga, muitas vezes, desse ser humano que sente dentro dele um desespero, um sofrimento, uma angústia, a depressão, o caos existencial. Então as informações se tornam um canal para a canalização do desgosto interior, do sofrimento interior, da insatisfação interior. E tudo isso demonstra esse apego demasiado às notícias, noticiários e informações, que os seres humanos esperam algo do mundo externo. Os seres humanos esperam algo dos seus líderes políticos, dos líderes religiosos, dos líderes das doutrinas econômicas, dos líderes geopolíticos, dos líderes culturais, sociais, artísticos e por aí vai. As pessoas esperam ainda muito do mundo externo, dos líderes deste mundo externo, o que por sua vez comprova a descrença acerca de si próprio, a falta de autoconfiança, de autoestima, de uma credibilidade para consigo mesmo. Se o ser humano não acredita no seu próprio potencial, se o ser humano já não espera nada de si próprio, querer esperar algo dos demais é realmente uma loucura, mas é o que acontece. Os mais descrentes em si mesmos, ou seja, do seu potencial espiritual, do seu talento, o talento que foi enterrado, como Jesus já disse na parábola dos talentos, os mais descrentes para com o seu talento interior, que é o espírito, são os mais crentes para com os líderes externos, os mais esperançosos frente aos líderes externos. E todas essas lideranças externas são apenas fogos de artifício. Tudo isso é uma pirotecnia maluca, onde as pessoas se perdem cada vez mais, não confiam mais no seu potencial espiritual e passam a viver apenas para as notícias, os noticiários, as informações, a televisão, a internet, os sites, os canais de YouTube, de influenciadores, as redes sociais e por aí vai. É bem maluco tudo isso, é bem maluco, mas é fato que estamos em meio a uma humanidade perdida. Todo esse tiroteio, todo esse fogo cruzado de informações, de notícias, apenas comprova que as pessoas estão perdidas. Se não estivessem perdidas, não estariam tão ligadas a tudo isso. Isso apenas comprova que em seu íntimo as pessoas vagam perdidas. Já não tem mais disposição para o que é bom verdadeiramente na perspectiva espiritual. Mas existe apenas
uma esperança frente a essa pirotecnia externa, onde líderes pirotécnicos distraem as grandes massas, porque tudo isso é um processo de distração, tudo isso é um grande distrator social, coletivo e social, onde as pessoas canalizam a sua fuga, o seu desespero, o seu colapso existencial. Tudo isso é desolador, tudo isso é triste e poucas pessoas admitem esse fato. Poucas pessoas admitem esse fato porque acreditam que, nesta mania de estar se atualizando a cada instante nas notícias, informações, noticiários, que nisso resida uma virtude, uma qualidade daquele que está por dentro das coisas, mas que na maior parte dos casos está apenas perdendo tempo com esta manipulação midiática, televisiva, das redes sociais, ou seja o que for. Ou as pessoas acordam verdadeiramente, e começam a pesquisar dentro de si, no seu espírito, para identificar suas reais necessidades, ou continuarão perdidas em meio a esse tiroteio de informações, de interpretações, onde uma humanidade perdida tenta encontrar um rumo e procura um rumo em meio a toda essa pirotecnia, porque dentro de si as pessoas já não têm um porto seguro, não sabem de onde partir, não ouvem a sua intuição. Quem ouve a sua intuição e é ele próprio, até presta atenção nas notícias, capta uma ou outra coisa, mas de forma equilibrada. Acaba se focando na sua espiritualidade, na sua vida intuitiva, no seu mundo interior. Porque se o ser humano não retirar do mundo interior o que ele precisa, o mundo exterior não lhe trará nada, o mundo exterior não lhe acrescentará nada, senão esta pirotecnia informativa que apenas desinforma e afasta os indivíduos do seu verdadeiro eu. Esta é a realidade dos dias atuais. Muitas pessoas não concordam com isso porque estão viciadas em notícias, noticiários, tretas, informações e desinformações. Por causa do comodismo, as pessoas não conseguem dar o passo libertador, que novamente confere ao espírito a autonomia para comandar a mente. E sem essa autonomia, a mente é comandada pelas coisas de fora, pelas externalidades, pelas notícias, noticiários, informações, ideologias, partidarismos, religiões, espiritualidades mercadológicas, modismos, descaminhos, a decadência e todas as diferentes formas de perversidade comportamental. Então faz-se necessário desligar-se um pouco deste excesso de informações. Não que o ser humano não possa e não deva consumir isso, mas de forma equilibrada, sem se perder, porque tudo que é demais, prestem atenção, tudo que é demais é prejudicial. O equilíbrio é sempre o melhor caminho e a melhor forma de encontrar o seu caminho seguro nessa vida, sem prestar atenção demais nas informações, nos noticiários, também não negligenciando tudo isso, mas prestando atenção no seu espírito. E onde o espírito está desperto, o ser humano não precisa tanto de toda essa informação. O ser humano encontra dentro de si, naturalmente, as orientações de que necessita para trilhar o seu caminho de forma eficiente, autoconsciente e com perseverança, verdadeiramente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!